Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, segundou, estamos começando mais uma semana aqui no Bem Assim, muito obrigada pela sua companhia. E hoje, para a gente já começar a semana com tudo, nós vamos ficar muito bem informados sobre o que é ceratocone. Você já ouviu falar? Pois é, viu, tem a ver aí com visão. Já já nós vamos esclarecer muito mais sobre esse tema. E agora, no mês de setembro, também tem muitas campanhas, né? Como vocês têm acompanhado aqui ao longo do Bem Assim nesse mês. E tem duas que nós vamos falar hoje aqui que a gente não poderia deixar de falar, que é sobre o Setembro Azul e o Setembro Laranja. Já já vocês vão descobrir sobre o que é. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você que está aí nos assistindo, seja pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, pessoal do interior, né, que gosta de nos assistir. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. Sempre gosto de agradecer demais isso. E aí, aproveitando também para lembrar das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp, corre lá nas principais plataformas digitais. Busca a gente nas mídias sociais, acompanha os nossos perfis e interage bastante conosco, que também nós gostamos muito disso. Tá joia? Tá certo? Vamos lá começar o nosso programa de hoje. Você já ouviu falar em ceratocone? Pois é, uma doença degenerativa que afeta a estrutura da córnea. Esse é um problema crônico, ou seja, ele pode durar anos ou a vida inteira. Quem vai explicar muito melhor para a gente sobre ele é o oftalmologista Inaldo Diegues, que já está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, doutor Inaldo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Muito obrigado, né? Sempre sou felizado de ser convidado para falar e isso é muito bom porque a gente passa para a população as necessidades da saúde ocular. Né? E eu tenho certeza que, assim como eu, outras pessoas também não sabiam, né, sobre essa doença. Vamos lá, vamos explicar? Sim, então como a gente estava conversando antes de começar a entrevista, assim como você, a maioria das pessoas já ouviram falar em glaucoma, em catarata, em erros refrativos de miopia, astigmatismo, mas o ceratocone, mesmo sendo um pouco mais raro do que essas doenças, é uma doença que afeta a visão e pode comprometer muito nossa visão. Inclusive, é a principal causa de transplante de córnea no mundo. Apesar de ser raro, é uma coisa importante da população conhecer. E o que vai causar, doutor, essa doença? Então, para a gente conversar um pouco sobre ceratocone, a gente tem que saber um pouco a respeito do que é a córnea. Córnea é essa capinha transparente do olho. A gente gosta de comparar com a capinha do relógio, tá? Então, é a primeira lente. Se a gente for comparar o olho com a máquina fotográfica, é a primeira lente do olho, importante para fazer uma refração adequada, para enxergar bem. E essa capinha, ela precisa ter uma conformidade adequada, ter uma espessura adequada, uma curvatura adequada, que a gente chama de curvatura asférica. E quando ela tem alterações, vai dar aberração visual. Uma alteração muito comum que a gente já conversou a respeito é o astigmatismo. Então, o ceratocone é uma doença ocular causada nessa região. Então, a terminologia da doença vem cerato, que é em latim córnea, em formato de cone. Então, córnea em formato de cone, a córnea da gente ela fica mais fina e barriguda. Ela fica barrigudinha com um astigmatismo muito irregular, que embaça muito a visão. A causa ainda não é comprovada cientificamente. A gente sabe que tem duas causas muito importantes. A gente percebe que nas famílias que tem ceratocone é mais comum de acontecer, então tem uma parte genética importante. A parte genética o médico ainda não consegue atuar, controlar, tratar, mas tem uma parte ambiental importante. Acontece muito nas pessoas que na infância e adolescência tem muita alergia, rinite alérgica, que faz ter conjuntivite alérgica, coça muito os olhos. Então, se a pessoa tiver a parte genética da doença e coçar muitos olhos durante anos, vai desenvolver o ceratocone. Olha só que interessante, inclusive já está aí na tela, estava aí na tela, vamos colocar de novo uma imagem, ó, essa daí, doutor. Tá aqui. Para você poder dar uma olhadinha e explicar para a gente. Tem eu passei algumas fotos para vocês, tem uma foto antes dessa. Tem uma foto antes dessa.
Vamos tentar colocar aí a foto antes dessa. Essa daqui, já está aqui nessa tela. Ótimo. Então, isso aqui é um conceito básico, mas eu vou tentar resumir. Então, como eu falei, cerato é córnea em formato de cone. É definido de uma forma geral como uma deformação na córnea, que a gente falou, assume uma forma de cone, também chamada de ectasia. É um termo técnico. Sim. É uma desordem ocular não inflamatória, não tem inflamação associada e afinamento da córnea é progressivo. Geralmente começa no final da infância e adolescência e progride, piorando a visão, geralmente até 30, 35 anos. Depois isso não progride, eu vou explicar por que depois. Tá joia. Então, coçou o olho, né? Aí, para quem tem esse costume. E o legal nessa foto são fotos de olho em perfil, de um olho normal, a capinha do olho transparente bem arredondada, bem uniforme. E olha o paciente com ceratocone avançado. Olha como tem uma barriguinha inferior. Então, isso é uma característica da doença. A córnea fica muito irregular. Vamos lá para a próxima imagem, que era aquela que estava mostrando, para a gente dar uma olhadinha também. Isso. Olha aí, a origem e as características. Você perguntou sobre as causas, né? Isso. Ainda não há causa comprovada, mas a gente consegue ter certeza que o hábito de coçar muitos olhos devido à alergia também está relacionada e doenças, a parte genética e doenças como síndrome de Down, síndrome de Turner e outras doenças, né? Como eu falei, inicia-se no final da infância e início da adolescência. E o que é que a pessoa percebe? O que é que os pais percebem? Que a criança tem um grau de astigmatismo e esse grau começa a aumentar e em poucos, às vezes 2, 3 vezes ao ano muda o grau. Então, muito irregular, né? Muito irregular. Se a gente faz o óculos, o paciente, a criança e o adolescente volta com 6 meses e já precisa aumentar. Então, o médico especialista já começa a imaginar. Criança alérgica, numa idade de 15 anos, com astigmatismo alto, 2,5, 3, o médico já está pensando na doença. Quais são os prejuízos em que o astigmatismo, né, que o ceratocone ele pode trazer para a gente? Uma pergunta muito comum é essa: ceratocone cega? Não, ele não afeta o nervo óptico do olho. Então, teoricamente, o ceratocone não cega, mas ele atrapalha muito a qualidade de visão, o que atrapalha muito a qualidade de vida da gente. Sim. É uma doença progressiva, então a gente tem que acompanhar, diagnosticar inicialmente para conseguir dar sempre a melhor visão para o paciente, porque o paciente pode perder a qualidade muito importante da visão e o médico tem que correr atrás de devolver uma qualidade boa. Não cega, mas atrapalha muito a visão. Esse diagnóstico, doutor, é feito com aquele exame que a gente sempre geralmente faz quando vai no oftalmologista? Então, o médico especialista que pensa em ceratocone, o paciente, criança entra na sala, com o olhinho já com as dobrinhas na pálpebra. O médico todo dia vendo aquilo, aí conversa com a mãe, tem toda essa história da doença. A criança é alérgica, coça muitos olhos, pergunta se tem ceratocone na família e alguns exames já naquela consulta de rotina, o médico já sabe se o paciente tem ou tem a suspeita. Para confirmar a doença, literalmente falando, precisa de um exame de imagem chamado topografia, onde a gente avalia exatamente essa curvatura da córnea. O médico já tem a certeza, mas com o exame é confirmado. Então, ele vai conseguir ter mais certeza ainda. Existe, né? Uma imagem do equipamento, que é antes dessa, e isso aqui é a imagem do resultado do exame. Certo. Esse é a máquina, um exame de imagem, não toca no olho, um exame fácil de fazer em criança, em qualquer idade. Sim. E o médico vai ver aquelas imagens que estavam ali. Eu queria mostrar uma imagem normal e uma imagem com ceratocone. Vamos passar para aquela outra foto que estava agora. Vamos lá, aquela outra que estava. Porque a gente coloca... Isso, essa daí. Então, o lado esquerdo aqui, um mapa topográfico de um astigmatismo, né? Que é mas bem regular. Você pode ver que é a gente chama de imagem em borboleta, né? Ou uma gravata em borboleta. Então, astigmatismo que precisa de óculos, mas regular. Olha a diferença da outra imagem. Sim, olha como é muito mais pontiagudo, né? Inferior. E uma das características da doença é que, geralmente, a maioria das vezes, a irregularidade é inferior. Então, isso aí mata o diagnóstico, comprova o que o médico já tinha suspeita, ou que já tinha certeza. Tá? Olha só, viu, gente, que interessante. Tem alguma idade que costuma acontecer mais, doutor?
Hoje a gente já tem diagnosticado ceratocone em 9 anos de idade, 8 anos de idade, mas o comum é na adolescência, Sim. 13, 14, 15 anos. E é muito importante para o prognóstico da visão, as crianças, os pais que estão vindo aqui a reportagem, estão vendo a reportagem, tem criança com alergia que coça muito o olho, tem que passar com o oftalmologista regularmente, 6 meses, porque se começa a aparecer sinais, quanto mais cedo a gente confirma a doença, é melhor para a gente tratar e sempre dar a melhor visão possível para o paciente, que geralmente é uma visão boa. Sim, tá? Então tem tratamento, né, doutor? Como é que seria esse tratamento? A doença, ela é progressiva, mas estabiliza com 35 anos, em média, 30, 35 anos. Sim. Quer dizer, não há uma cura, mas há uma estabilização da doença. Mas às vezes a gente precisa atuar antes disso para sempre estar dando uma visão boa. Então, a doença, aqui é o ceratocone inicial, a doença inicialmente, às vezes só com óculos a pessoa corrige o astigmatismo e enxerga 100%, e a gente acompanha. Tenho muitos pacientes que foi diagnosticada a doença, eu expliquei, conversei, disse a necessidade de não coçar os olhos. Sim. E eles estão evoluindo 10 anos só usando óculos e sem prejuízo da visão. Então, estabilizou porque ele sabe que não pode coçar o olho. Mas, às vezes, mesmo não coçando o olho, a parte genética evolui. E aí, se há evolução da doença com um prejuízo visual, nós temos outras opções. A primeira, depois do óculos, são lentes de contato específicas, não essa gelatinosa que a maioria da população conhece para tratar a miopia, mas uma lente rígida. Ela não é durinha, mas ela é mais rígida do que a gelatinosa. E tem lentes de contato rígidas especiais para o ceratocone. Olha então, aí a diferença, né? Algumas pequenas que ficam só na córnea, outras maiores que pegam todo o olho na parte escleral, essa parte branquinha do olho, sempre com o intuito de dar uma visão boa para o paciente estudar, trabalhar e se desenvolver. Tá? Certo. Então, às vezes o óculos já não ajuda tanto e a gente precisa de uma lente de contato. Enquanto a visão está boa, a gente acompanha através de consultas, através daquele exame regular. Vamos dizer que evolui. O paciente começa a não enxergar bem mesmo de lente de contato. Sim. O paciente começa a ter dificuldade e resistência de usar a lente de contato. Acontece quando a córnea vai ficando muito pontiaguda. Aí a gente vai para procedimentos cirúrgicos para segurar a doença. Tem alguma coisa mais naquela outra foto imagem, lá. antes das lentes. Essa aí. Então, evoluímos para uma visão ruim, mesmo com lente de contato, não está se adaptando mais à lente de contato. O primeiro passo, o paciente sendo muito jovem, é fazer a gente vai fazer o que a natureza vai fazer geralmente. Na córnea existem colágenos, tá? E a luz ultravioleta do sol, durante 20, 30 anos, a gente se expondo ao sol, a luz ultravioleta vai fazer um processo químico que endurece a córnea. Por isso que geralmente o ceratocone não progride depois de 30, 35 anos. O sol faz um crosslink natural. O médico estudando isso, através de várias pesquisas, aprendeu a fazer o que a natureza faz em poucos minutos. Então, o crosslink, quando a criança ou adolescente está evoluindo a doença e a gente confirma a evolução, a gente faz um procedimento, raspa a córnea, a capinha do olho, pinga colírios à base de vitamina B12, riboflavina, e aplica durante alguns minutos radiação ultravioleta. Esse processo simula o sol e endurece a córnea. Então, a gente evita a progressão da doença. Então, o crosslink não melhora a visão, mas quando o médico percebe que a doença está piorando, ele segura a doença através desse tratamento. Para que não precise ir para a cirurgia. Para outras cirurgias, para né? outras. Sempre a nossa intenção é devolver a melhor visão e, se possível, sem transplante de córnea, que é uma cirurgia maior, que exige mais tempo de acompanhamento, que apesar de raro pode rejeitar a córnea e ter que fazer outra, mas a gente vai falar do transplante também. Então, a primeira cirurgia realizada é o crosslink para segurar. Geralmente é indolor, geralmente não tem anestesia, dá para fazer em crianças, sem sedação. E geralmente com um tratamento, uma sessão, já segura a doença. Ótimo. Aí, normalmente, o paciente vai voltar a usar lente de contato
o óculos para enxergar bem, mas pode ser que está tão Que irregular retorne, que né? não melhora a visão. Aí, nesses pacientes que não melhora a visão com lente de contato, que já fez o crosslink ou que não tem indicação no crosslink, e ainda não tem indicação, graças a Deus, para o transplante, existe outra cirurgia. Sim. Existem uns anéis de silicone. Volta lá na pequenininhos. imagem, pessoal, para a gente dar uma olhadinha Isso. melhor, para o pessoal de casa conseguir visualizar e entender. Isso. A gente desenvolveu, a medicina, a indústria da medicina desenvolveu um estudo que percebeu que implantando dentro da córnea, sem entrar no olho, anéis de silicone, que é muito conhecido hoje, o anel de silicone de Ferrara, mas o interessante é que esse material são 2 segmentos ou um segmento grande de anel, que implantada nessa região, aquela curvatura que estava muito irregular, causando uma visão muito ruim, ela melhora, ela estabiliza. Então, o paciente volta a enxergar melhor. Muita gente pensa que se fizer implantar o anel de silicone na córnea, vai deixar de usar óculos, vai enxergar bem, Não é uma cirurgia refrativa, como a gente já conversou. Sim. É uma cirurgia para melhorar o problema e provavelmente com óculos ou lente de contato, a pessoa voltar a enxergar bem. Sempre lembrando, o médico sempre se preocupa em devolver uma visão boa para o paciente. Tem paciente que fica tão bem com a cirurgia que não precisa de óculos, mas não é a intenção da cirurgia. Muito bem. E aí o último seria o transplante de córnea. Aí né? o paciente tem uma doença muito agressiva, ou ele não consegue parar de coçar os olhos, mesmo conversando com o oftalmologista, com o otorrino, com o alergologista, tentando tratar, ele continua coçando muito o olho e evolui a doença. Ou o paciente demorou muito para procurar o médico e já está com a doença muito evoluída. A visão fica tão ruim, com cicatrizes na córnea, com uma irregular na córnea, que já não tem mais indicação dessas cirurgias. Certo. E aí a gente vai fazer um transplante dessa capinha do olho. Um transplante de órgão é o transplante no corpo da gente que menos dá rejeição. Sim. Tá? Mas é uma cirurgia onde a gente pega uma capinha do olho de um doador que faleceu e coloca no paciente, tirando a capinha doente do paciente. E geralmente a pessoa volta a enxergar, mas é uma cirurgia mais demorada, o pós-operatório, o acompanhamento é uma cirurgia mais complicada. Gente, tem alguns vídeos, vamos passar aqui rapidinho para o pessoal de casa conseguir compreender. Joga aí o primeiro vídeo, por favor. A gente fala produção. 1000 palavras, mas às vezes no vídeo, né? Ó, isso aí é o crosslink, pingamos o colíriozinho de vitamina, essa vitamina B2 associada à irradiação que a gente faz de ultravioleta vai endurecer a córnea, é um processo, uma reação química. Depois disso, o olho, a córnea endurece mais e evita a progressão agressiva da doença. Que foi o que a gente estava falando. Esse é o tratamento do crosslink, né? Tá. Crosslink corneano. Qual que é o próximo vídeo, então, por favor, pessoal? Esse segundo vídeo, ó, Mostrando, vê como né? a córnea já mudou ali, é uma ilustração da córnea mais pontiaguda. E aí isso causa embaçamento visual, né? Olha só como a córnea vai como ela ficando pontiaguda, né? causando um embaçamento importante da visão. E um dos tratamentos, é um vídeo ilustrativo, e um dos tratamentos é o implante de segmentos de silicone na córnea. Sim. Pode ser um segmento ou 2 segmentos. Isso vai depender da avaliação de cada caso, né? E isso, a lente de contato já não está mais servindo e o transplante ainda não é indicado. Então a gente implanta, ó, na córnea, olha como regulariza. Já ajuda, e né? Isso aí ajuda a qualidade de visão do paciente depois da cirurgia. Muito bem. Próximo vídeo, então, para a gente conseguir também visualizar melhor aí, ceratocone. E o último tratamento que a gente pensa no ceratocone é o transplante, que hoje a base de uma cirurgia a laser também é uma cirurgia, a gente não quer que chegue a esse ponto, mas Sim. uma cirurgia muito segura, muito precisa, porque podemos fazer esse transplante com laser. Então, aplica-se um laser, isso é no olho do doador, né, geralmente. A capinha do doador saudável vai ser transplantada para a capinha que já foi retirada do paciente. Sim. Vai ser transplantada para o paciente que tem um ceratocone. Está repetindo a mesma imagem. Muito interessante. Doutor, para a gente fechar, tem como se prevenir? Sim. Oh, graças a Deus, a né? parte genética ainda a Infelizmente medicina não tem muito o que fazer, né? não conseguiu chegar. Mas, como a gente conversou já aqui durante a entrevista, se o médico percebe que o paciente tem alergia e ele consegue identificar que o paciente tem a doença,
Já tratar a alergia, controlar a alergia, evitar que o paciente coce os olhos, já previne. Eu tenho muitos pacientes que me estão acompanhando há 5, 10 anos e não está evoluindo. Então eu gosto de brincar que existem 3 dicas fundamentais sobre o ceratocone. A primeira, não coce os olhos, tá? Nunca. A gente não deveria coçar os olhos, mas quem tem ceratocone é proibitivo. Se você não conseguir coçar os olhos, eu digo no consultório, use a parte lateral do seu cotovelo. Tenta aí, Mara, coçar seu olho com a parte lateral. Não consegue. Se mesmo assim você ainda inventar de coçar o olho, procure o oftalmologista, o otorrino, o alergologista para tratar a alergia e não coçar os olhos. Muito bem. Quem quiser saber mais, quem ainda tiver alguma dúvida, né? Infelizmente aqui o nosso tempo ele é um pouquinho limitado. Como é que pode fazer, doutor Inaldo? Como é que pode entrar em contato? Através do Instagram, né? Que hoje é o nosso canal que a gente consegue chegar realmente aos nossos pacientes com uma ferramenta importante de educação, de conteúdo. Então, meu Instagram é Inaldo_, meu sobrenome que é Diegues, _oftalmologista. Estou lá todo dia conversando, tirando dúvida, ajudando a população. Muito bem, muito obrigada, doutor Inaldo, mais uma vez. Sempre muito bom. Obrigada mesmo. Bom dia, boa semana. Bom dia, gente. Quanta coisa, né, que a gente aprendeu. Mas olha só, antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, deixa eu compartilhar uma dica com você. Você já conhece a Emagrecentro? Ela é uma empresa pioneira, tá, aqui no mercado brasileiro, que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar. A clínica ela é especializada em emagrecimento e estética e já atua há 34 anos aqui no Brasil, tá? Tem como objetivo oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população brasileira. A obesidade e seus malefícios já são considerados uma epidemia mundial que atinge mais de 50% da população. Lá na Emagrecentro, mais de 2 milhões de clientes já foram atendidos nas suas mais de 170 unidades de 21 estados brasileiros, tá? Conheça a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil, gente. Esse é o meu convite para você. Aqui em Maceió, a Emagrecentro ela está localizada nos bairros Ponta Verde e Serraria. Lembrando que a avaliação lá é gratuita, tá? Para mais informações, então vai lá no Instagram Emagrecentro Maceió e confere e tira todas as suas dúvidas. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta.